Jejum intermitente. O que é, como fazer e quais os seus benefícios? Olá, meu nome é Mael, vou trazer para você dicas de emagrecimento toda semana. Então se inscreve no canal, clique no botãozinho gostei, ative as notificações para que toda semana você recebe novidades de emagrecimento. O jejum intermitente é uma dieta que pode te ajudar a melhorar a imunidade, favorecer a desintoxicação do organismo e também melhorar a disposição e agilidade mental. Este tipo de jejum consiste em não comer alimento sólido entre 13 e 16 horas seguidas. Se você quiser emagrecer de forma mais rápida, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um produto que você pode estar aí perdendo de 2 a 8 quilos por mês. Voltando à alimentação habitual, de preferência baseada em alimentos com baixo teor de açúcar e gorduras. Para conseguir os benefícios, a estratégia mais comum para iniciar o jejum intermitente é ficar sem comer de 14 a 16 horas, né? Apenas ingerindo líquidos como água, chá e café sem açúcar. Mas este estilo de vida só é aconselhável para pessoas saudáveis e ainda assim é necessário o consentimento e apoio de um médico, enfermeiro ou profissional de saúde que tenha conhecimento deste tipo de jejum, para garantir que seja bem feito e que faça bem para a tua saúde também, né? Bom, como fazer o jejum intermitente? Existem diferentes tipos de métodos de fazer o jejum intermitente, embora em todas elas se realize um período de restrição na digestão de alimentos, intercalando entre um período em que se pode comer. No caso de nunca se ter feito o jejum, normalmente é recomendado fazer jejum intermitente uma vez por semana e no máximo 16 horas. Esse período de jejum pode ser aumentado de forma gradual, ou seja, pode-se começar fazendo 12 horas e à medida que vai havendo adaptação, aumentar o período do jejum intermitente. Antes de iniciar o período do jejum, é recomendado fazer uma refeição com baixa quantidade de carboidratos, pois assim é mais fácil ficar sem fome durante o jejum. Nas primeiras horas, o organismo se utiliza a energia fornecida pela última refeição. Tipos de jejum intermitente. O tipo de jejum intermitente pode variar de acordo com a duração do período de jejum e a quantidade de vezes na semana em que é realizado, sendo as principais formas: jejum de 16 horas, o jejum de 24 horas, entre outros que a gente vamos falar. Bom, o jejum de 16 horas consiste em ficar entre 14 e 16 horas sem comer, incluindo o período do sono, e comer nas 8 horas restantes do dia. O jejum de 24 horas é feito com um dia inteiro de jejum e pode ser feito 2 ou 3 vezes por semana. Também temos o jejum de 36 horas, consiste em ficar um dia inteiro e mais metade de outro dia sem comer. Este tipo de jejum deve ser feito por pessoas mais acostumadas com o jejum, sobre a orientação médica. Significa comer 5 dias da semana normalmente e escolher 2 dias para reduzir a quantidade de calorias para cerca de 500 por dia. No período de jejum, estão liberados água, chás e café, sem adição de açúcar ou adoçantes. É comum nos primeiros dias se sentir muita fome, mas nos dias seguintes o corpo acaba se acostumando, tornando aí o processo mais fácil. O que comer após o jejum? Após o período de jejum é recomendado comer alimentos de fácil digestão e de baixo índice glicêmico, evitando o excesso de gorduras ou açúcares, pois assim é possível garantir os resultados do jejum intermitente. Alimentos aconselhados para o jejum ali. Após o jejum é importante fazer uma refeição com baixo índice glicêmico para garantir uma boa capacidade digestiva e o bem-estar, que pode se incluir cogumelos, batata doce, abobrinha, quinoa, peito de frango, sardinha ou atum enlatado. Após o jejum, algumas frutas que podem ser consumidas juntamente com a refeição são maçã, morango, framboesa e entre outras aí. Além disso, quanto mais tempo sem comer, menor deve ser a quantidade de comida.
especialmente na primeira refeição. Alimentos que você não deve comer após o jejum ou durante o jejum. Deve ser evitado os alimentos fritos ou preparados com muita gordura, como batata frita, coxinhas, molho branco ou sorvetes, bolachas recheadas ou comidas congeladas com lasanha. Isso daí também você tira isso daí. Para conseguir emagrecer com jejum intermitente é importante também praticar uma atividade física, como caminhada ou mesmo ir até a academia. Nunca de estômago vazio, sempre com alguma coisinha, dar uma forradinha no estômago ali. De preferência orientada por um profissional de educação física ou da nutrição também. Principais benefícios do jejum intermitente. Os principais benefícios do jejum intermitente são regular os níveis de colesterol, entre outros. Isto porque a alimentação realizada antes e após o jejum deve ser pobre em açúcar e gordura, além de ser rica em fibras, o que favorece a eliminação do excesso de gordura, ajudando a melhorar os níveis de colesterol. Aumentar o metabolismo. Ao contrário da crença de que o jejum pode desacelerar o metabolismo, isto só acontece em casos de jejum acima de 48 horas. Contudo, no jejum intermitente controlado, a baixa ingestão de calorias reduz os níveis de glicose e insulina no sangue. Isto obriga o organismo a usar as células de gordura do corpo. Fornece muita energia e aumenta o metabolismo. Prevenir a pressão alta. Além de ajudar a reduzir o colesterol e o triglicerídeos, o jejum intermitente também diminui os níveis de gordura ruim no corpo, né, e aumenta os de gordura boa, evitando a circulação de sangue e prevenindo também a pressão alta. Prevenir a diabetes. O jejum intermitente associado ao baixo consumo de açúcar na dieta ajuda a equilibrar os níveis de glicose e insulina no sangue, ajudando a evitar você ter diabetes também, muito importante isso. Ajudar a emagrecer. Ficar um período sem comer diminui os níveis do hormônio insulina no sangue e além de estimular o organismo a usar essas reservas de açúcar e as células de gordura, o que constitui diretamente para o emagrecimento. Prevenir a flacidez. O jejum intermitente promove o aumento dos níveis do hormônio GH, o hormônio do crescimento no sangue. Com isto, além deste hormônio facilitar a queima de gordura do corpo, ainda ajuda a aumentar a massa muscular, prevenindo a flacidez. Desintoxicar o organismo. Ficar sem comer por um curto período de tempo, beber bastante água e evitar alimentos gordurosos e ricos em açúcar, diminui os níveis de açúcar e gordura do organismo, o que contribui para equilibrar a flora intestinal e desintoxicar o organismo, evitando problemas de saúde, como asma, artrite, câncer, esteatose hepatítica e entre outros que tem por aí também. Diminuir o risco de doenças no coração. Por ser uma dieta rica em fibra, vitaminas e antioxidantes, o jejum intermitente previne a formação de placas de gordura no sangue, ajudando a diminuir o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame. Previne o envelhecimento precoce. Diminuir o consumo de açúcar e gordura e priorizar os alimentos ricos em fibras, vitaminas, como acontece na dieta do jejum intermitente, ajuda a diminuir a inflamação, promover a hidratação e aumenta a produção de colágeno, diminui as rugas e o envelhecimento precoce também.